Olá, seja muito bem-vindo ao programa Corações e Mentes, um espaço de diálogo sobre saúde, sobre as nossas emoções, sobre os nossos corações e a nossa mente, promovido pelo Núcleo de Psiquiatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. No mês de março, nós festejamos o Mês das Mulheres, mas para mim, todos os meses são das mulheres, todos os dias são das mulheres. E eu posso falar porque eu tenho 5 filhas, tá certo? Então, nós convidamos hoje uma profissional que é ginecobstetra, né? Ela tem formação pós-graduada em ginecologia obstetrícia, formou-se pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E onde é que tu fez a residência, Alessandra Felicetti? Em primeiro lugar, obrigada pelo convite, ainda mais nesse mês tão especial para nós mulheres, né? Para vir falar desse tema tão importante que a gente vai tratar daqui a pouco. Eu fiz a minha residência no Hospital Presidente Vargas. Lá no Presidente Eles têm formação de residência e agora eu sou preceptora da residência de lá também. Então, enquanto eu estava residente, eu fiz o concurso da prefeitura, passei no concurso e aí fui chamada, sou plantonista do Centro Obstétrico de lá e participo da formação das novas residências. Isso, e tem um detalhe no Presidente Vargas, que além da obstetrícia, tem uma unidade de psiquiatria, né, que lá funciona. Sim. E eu me tem lembro... residência em psiquiatria também, e pediatria também. Isso, e eu me lembro de um fato que foram os profissionais do Presidente Vargas que fizeram o protocolo para as crianças recém-nascidas que nasciam e imediatamente, ao retirarem a placenta, essas crianças entravam em convulsão. E aí todo mundo ficava se perguntando, mas não tem nenhum motivo, não teve nenhuma contusão, o parto foi tranquilo. Por que essas crianças estão entrando em convulsão? E aquilo se tornou um fato comum. E a gente, junto com vocês, os psiquiatras e os obstetras, começaram a pesquisar. Eu me lembro que nós perguntávamos para os pacientes, mas tu está ingerindo álcool, tu está usando cocaína, crack, outras drogas? Não, jamais, né? Mas tu fez o pré-natal? Fui lá o primeiro mês, não sei o quê. E aí, quando a gente ia falar com as avós, aí as avós entregavam. Doutor, passou a gestação inteira fazendo uso da droga. Então, o que acontece? A droga passava pela placenta para o bebê. Aí, quando cortava o cordão umbilical, o bebê parava de receber a droga e ele entrava em abstinência. Né? Então, e aí sim, aí foi feito um protocolo, né? Então mas no início foi um susto, e esse protocolo foi criado lá no Presidente Vargas. Foi uma coisa muito boa. Então, nós te trouxemos aqui para te falar de mulher para mulher. E sobre um assunto que todas as mulheres vão passar. Inicialmente, o climatério. Então, gostaria que tu falasse para as nossas ouvintes e telespectadoras, não só as profissionais, as médicas, mas principalmente as pessoas, porque esse programa ele é visto também, até mais visto por pessoas da população em geral do que pelos próprios médicos. Então, gostaria que tu explicasse o que é o climatério, como se trata o climatério e como pode se prevenir os sinais e sintomas do climatério. Bom, então,
Só temos 30 minutos? Uma aula. Olha, então assim, ó, é muito relevante, por isso que eu falei que estava bem feliz de tratar disso, né? Porque ainda bem que esse assunto está sendo muito colocado em voga ultimamente, né? Então as mulheres começaram a prestar mais atenção e no próprio meio médico começou a se movimentar mais também esse assunto, porque o climatério, como tu disseste, todas nós mulheres vamos passar. Só não vai passar pelo climatério quem morrer antes de virar climatérica, né? Então, em algum momento, a mulher vai passar por esse período, que é o período que antecede a menopausa, né? O climatério é um período de transição na vida da mulher para aquela menopausa, que muitas mulheres acreditam que é um dia, um marco, e depois vai passar, e na verdade é um período que a mulher vai entrar, assim como a mulher, ela é uma criança, quando ela menstrua, ela entra na menarque, né? Que é o período todo reprodutivo da mulher. Né? Ela tem a menarca, que é a primeira menstruação, ela entra na menacme, que é o período reprodutivo dessa mulher, e a menopausa marca o último dia, a última ovulação dessa mulher. Sim, e a né? menopausa é um período que vai perdurar daquele dia que ovulou a última vez para o fim da vida da mulher. Pois é. Agora, aí eu quero participar efetivamente, porque a obstetrícia e a psiquiatria estão muito juntas. O que ocorre? As mulheres que entram nesse período, a maioria nos procuram com queixas de fogachos. 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 Vamos falar aqui... Os famosos fogachos. Mas assim, de uma forma popular, seriam os calorões. Né? Isso. Então, eu estou tendo calorões, eu suo durante a noite, mas eu não tinha isso. O fogacho, né, é uma alteração muito comum do período já climatérico, então nessa transição, que acontece mais ou menos em torno de 2 anos antes da parada total da menstruação, da menopausa mesmo. E nesse período tem muita oscilação hormonal ainda. Eu explico para minhas pacientes sempre assim, como se o ovário falhasse. Então, tem meses que tem mais produção hormonal, tem meses que não tem, às vezes tem dias, essa variação é muito louca. E por isso que é um período muito conturbado na vida da mulher. E o fogacho é uma manifestação muito comum e muito conhecida. Então, quando se fala em climatério e menopausa, a primeira coisa que vem na cabeça é o fogacho. Ele é uma onda de calor, mas ele é acompanhado também de sintomas neurológicos. Ele tem uma ansiedade associada a esse calor. Então, não é um calor que nem o calor do verão que a mulher tem. É essa onda de calor e gera uma angústia, uma sensação desagradável que causa muito mal-estar nessa mulher. Pois é, mas a pergunta que eu te faço, isso tudo é devido a uma única substância que são os hormônios. Né? Então, por exemplo, quando tu falou lá na menarca, né, ali a menina começa a ovular e começa a receber eu digo até uma descarga hormonal. Exatamente. E exatamente. aqui vai diminuindo. Vai diminuindo. Até que acaba. Então, exato. Então, a mulher ela não produz mais os óvulos, que eles que produzem... Os hormônios, isso aí. Os hormônios. Uhum. Tá. E aí, como é que a senhora resolve isso? Na verdade, não é só o fogacho. Por isso que é importante falar, né? Porque tem o fogacho, ele, na grande maioria das mulheres, ele acontece num período limitado. Ele dura, em média, no máximo uns 5 anos. Tem algumas mulheres que perduram com fogachos para a vida inteira, mas a maioria das mulheres, ao longo de 5 anos, vai tendo uma diminuição e até sumir isso deles. E aí as mulheres acreditam que quando passou o fogacho, acabou a menopausa. E, na verdade, a menopausa é um período que vai ficar para a vida inteira. E tem uma série de alterações que acontecem no corpo dessas mulheres pela falta, principalmente, do hormônio chamado estrogênio, né, que é o principal hormônio, mas tem uma série de outros hormônios que diminuem a produção, progesterona, testosterona, mas o principal, o que é o maestro do corpo da mulher, que é o estrogênio, tem uma série de coisas que acontecem que vão causando danos na saúde dessa mulher, não só física como mental, que é o nosso principal assunto aqui, né? Então, por isso que é importante a gente falar e a gente tem que suprir
essa falta desse hormônio. E é isso que a gente tem enfatizado tanto para as mulheres, que tu vai viver um grande período da tua vida sem aquele hormônio e a gente precisa dar para o teu organismo ele de novo para tu manter a tua saúde, né? O problema é que as mulheres nos procuram com sinais e sintomas psiquiátricos, né? E aí a gente trata com antidepressivos, com ansiolíticos, né? Por exemplo, eu me lembro que a gente usava para os fogachos, nós, os psiquiatras, até vou te perguntar se a gente fazia certo ou errado, o sulpirida. Equilide, né? Equilide, te lembra? Muitas vezes até dava certo, mas a gente viu que aquilo era sintomático. Não, tu tinha que resolver o problema. E aí que a pergunta, como é que vocês resolvem o problema? Reposição hormonal. Exato. Então, assim, é um paradigma que está se quebrando aí nos últimos anos, né? Porque a gente veio de um longo período dentro da medicina com uma demonização da reposição hormonal, né? Como se ela fizesse mal, que ela causasse câncer de mama, que ela causasse infarto. E por muitos anos, em torno de 20 anos, se suprimiu a reposição hormonal na grande maioria das mulheres. E isso é fruto de um estudo lá chamado WHI, que foi lançado lá nos anos 2000, que projetou muitos fatores de risco para essa reposição hormonal, principalmente cardíacos. E aí os médicos, com medo, pararam. E aí agora, nos últimos anos, começou assim, bom, vamos mudar, né? Não dá. As mulheres na menopausa, elas têm um marco muito grande de saúde, que elas começam a ter muitos riscos aumentados, principalmente de morte por doenças cardiovasculares. E a reposição hormonal, será que não evita isso ao invés de causar? Começou, né? Então, assim, tivemos um estudo, mas vamos falar sobre isso, vamos pesquisar mais, vamos, né, ver se realmente isso acontece, os hormônios que a gente vai usar são diferentes. E aí, ao longo dos anos, foram vindo evidências de um padrão de segurança nessa reposição hormonal, até que culminou aí uns 2 meses atrás, que o FDA foi, inclusive, a público pedir desculpa pelos 20 anos de tarja preta lá na reposição hormonal que poderia causar câncer de mama e que se viu que não tinha um aumento tão grande assim. Então, a gente agora deu uma virada de chave e que a gente está estimulando que as mulheres façam reposição hormonal. Então, a mulher que não pode fazer, ela é a exceção, ela não é a regra. E a reposição hormonal salva a vida dessas mulheres. Não, e salva também o relacionamento, Sim, muitas muito. vezes. Lá na adolescência, as adolescentes, elas quando entram naquele período de chamada TPM, né? Então elas são os doces e viram... É muito parecida essa transição, né? Naquele período ali de adolescência, quando está aquele turbilhão de hormônio, né? Que é muito irregular, essa descarga, como tu disseste. E esse extremo da vida ali, que é o climatério, também é muito irregular essa liberação hormonal. E a mulher tem muita, principalmente, variação de humor. Então, chega para vocês, porque é isso, as mulheres têm muita variação de humor. A mulher ainda está menstruando e muitas vezes já tem irregularidade menstrual, mas a TPM, ela exacerba bastante. Mas tem mulheres que têm, inclusive, sintomas depressivos. Tem mulheres que têm não só sintomas, mas têm crises depressivas, né? Mulheres que têm uma predisposição podem ficar deprimidas, mesmo, né, nesse período. E aí, muitas vezes é isso, vai no psiquiatra, porque está ali, o psiquiatra começa a tratar e muitas vezes não precisa, não, e né? Repondo o hormônio melhora. Antidepressivo, e quando era o tratamento correto, o antidepressivo é sintomático. Mas o tratamento correto seria a reposição Mas sabe hormonal. que eu tenho recebido muitas pacientes de psiquiatras, né, que já estão encaminhando para a gente fazer essa avaliação hormonal nessas mulheres ali, 46, 47 anos, que podem já estar com esse tipo de sintomas, que geralmente é em torno dessa idade que começa. Claro, tem mulheres que começam mais cedo, tem mulher que começa mais tarde, mas a média é isso aí. E tem muito psiquiatra já mandando para a gente avaliar, para já ver se é isso aí. E eu recebo muito feedback de psiquiatras que a gente, dando a reposição hormonal, o paciente saiu do antidepressivo. Exato, né? Porque o que desencadeava aquilo. Mas aqui tem um outro fato.
como tu disseste, antigamente as pessoas viviam menos, né? Então elas às vezes até teve uma época que morriam antes de chegar aos 50 anos, né? E aí foi evoluindo e hoje as mulheres vivem mais, né? As mulheres em geral, menos as médicas, né? As médicas dizem que vivem menos e os médicos também, né? Os médicos homens, por exemplo, agora nesse mês que passou, tiveram mortes de médicos jovens, né? Muito jovens. A mulher médica tem uma média de morte, eu acho que 10 anos antes que a... do Conselho Regional que a gente até se assusta, né? Mas agora, por exemplo, a gente viu homens morrerem de infarto agudo do miocárdio com uma média de 30, 38 anos. Porém, mas a prevenção disso pode evitar. Sim. Né? E aí eu creio que a gente tem que trabalhar junto. Mas tem um outro fato. Com a vida moderna, as mulheres querem ter filhos bem mais tarde. E nós já estamos vendo muitas mulheres que pegam seus óvulos numa época que aí tu vai nos explicar qual seria a melhor época para uma pessoa congelar os coletar seus e congelar. O ideal é que isso aconteça. Claro, não sou especialista nisso, mas em média antes dos 35 anos, né? Porque a gente tem uma série de fatores associados à idade do óvulo e à qualidade dele, né? Que vão caindo ao longo da idade. Então, o ideal seria antes dos 35. Mas, às vezes, a mulher se atenta para isso mais tardiamente. Então, ela vai no especialista lá de infertilidade, ele vai fazer uma avaliação toda de exames laboratoriais e imagem para ver se daqui a pouco essa mulher que está com um pouco mais de idade, o óvulo dela é bom, de qualidade, ou tem ainda essa reserva que possa coletar e congelar. Mas, em geral, quanto mais jovem, mais saudável é aquele óvulo. Né? Porém, o fato de fazer a gestação, nós temos visto pacientes que não tiveram a capacidade de fazer a nidação do óvulo no útero, né? No endométrio. No endométrio. E as mães fizeram isso. E com idades já bastante avançadas. E, além desse fato das avós fazerem para as filhas, atualmente tem algumas mulheres com uma idade que estão tendo seus próprios filhos. Sim. O que acontece? Mesmo a mulher já estando na menopausa, já tem tratamentos que podem proporcionar que essa mulher tenha um filho gerado no útero dela. Então, tem uma série de reposições hormonais muito parecidas com o que a gente faz e que permitem que ela tenha essa chance de gestação, tanto com o óvulo que foi dela, que ela congelou, quanto um óvulo de ovo-doação, né? Isso é uma possibilidade. E aí eu vou pegar esse gancho para dizer, porque assim, as pacientes perguntam muito, mas a reposição hormonal, então, vai me fazer voltar a menstruar, ovular? Não vai fazer. Porque assim, nós temos uma programação no nosso ovário, nascemos assim, ele está programado para menstruar a primeira vez com tal idade, e que não tem muito a ver com a idade materna, já se sabe, e está programado para ter a falha dele e parar de funcionar com determinada idade. Depois que esgotou todo o número de óvulos daquela reserva, acabou, não tem mais essa possibilidade de ter uma ovulação. Né? Mesmo com a reposição hormonal. Mesmo com a reposição hormonal. Então, assim, se alguém teve filho ali depois de estar lá com o diagnóstico da menopausa, que se dá clinicamente, esse diagnóstico é clínico, não é laboratorial. Tá? Porque, como eu estava dizendo, a variação hormonal é muito grande, então se faz o exame laboratorial hoje e o exame está alterado, daqui a uma semana, 10 dias, ele pode estar absolutamente normal. Então, o diagnóstico da menopausa é clínico. O que é? É 1 ano inteiro sem menstruar, com exames alterados, né? E ela pode ser precoce, mas pode ser dentro da programação. Então, fez o diagnóstico clínico, está lá 1 ano sem menstruar, estou na menopausa, né?
não tem mais como ovular. Tá. Mesmo fazendo reposição hormonal. A reposição vai suprir nos tecidos a falta daquele hormônio que o ovário não tem mais a capacidade de produzir. Tá. Tem uma coisa que tu vais nos explicar aqui que é bastante profunda. Na psicanálise, no inconsciente, há uma ideia que a libido tem a ver com capacidade de procriar. Gostaria que tu falasse sobre isso. Falar de libido feminina é bem complexo, né? Porque tem muitos fatores que envolvem, né? Mas a menopausa e o climatério também. É, claro que assim, tem um fator hormonal envolvido, né? A gente sabe que a falta da produção hormonal vai afetar a libido dessa mulher, tanto estrogênio quanto a diminuição da produção de testosterona, que na mulher é pequena, mas interfere. Só que, claro, tem múltiplos fatores. Então, assim, a gente tem mulheres que se queixam de diminuição da libido nesse período, mas tem mulheres que não. Né? Porque tem várias questões que estão envolvidas, questões culturais, o relacionamento dela, como é que tá, a imagem dela, como é que ela está se vendo, né? Às vezes mais até fatores psicológicos do que físicos, né? Vocês sabem bastante disso também, né? Então, talvez para algumas mulheres tenha essa interferência, né? Sim, mas não dá para dizer que seja em todas, porque realmente cada mulher tem que ser analisada unicamente. Tá, mas a reposição hormonal não aumenta, vai não digo melhorar. Aumentar, manter num nível normal. Se busca isso, porque também o que acontece? Como a falta do estrogênio gera muita atrofia na parte genital dessa mulher, então a vagina fica mais encurtada, fica mais ressecada, fica menos maleável, então essa mulher tem uma tendência a ter dor na relação sexual, automaticamente ela vai evitando a relação sexual. E a gente sabe que quanto mais tempo a pessoa também fica sem ter relação sexual, menos libido ela tem. Né? Porque aquilo vai se mantendo secundário. Então, às vezes a gente atende mulheres no consultório. Eu atendi esses dias uma paciente que faz 6 meses que ela não tem relação sexual com o marido porque ela tem dor e foi ficando. E aí foi deixando. Mas tem né? meios de usar alguns produtos. Mas aí acomoda, né? Então, eu sempre digo assim, não precisa, mas se para o casal está ok, né? A gente não se mete na relação, mas a gente pode melhorar essa questão, tanto com reposição sistêmica, que a gente usa, quanto reposição tópica, com vários tratamentos que a gente tem com tecnologias agora que estimulam o colágeno na vagina dessa paciente e que ela consegue recuperar esse tecido e voltar a ter uma relação sexual saudável e sem dor. Agora, uma coisa que a gente tem notado, que é muito falado nos nossos consultórios, por exemplo, nessa época, o homem entra na andropausa. E os seus testículos também diminuem o hipogonadismo, né? Diminui de tamanho e diminui a produção de testosterona. O que também há essa discussão da reposição? Eu acho que no homem ainda está se falando um pouco menos do que na mulher. A mulher já popularizou, porque a gente tem aí muitas artistas que falam sobre isso, né? Agora teve uma com 55 anos que teve filho. E tem peça, né? E tem muitas pessoas influenciadoras, mulheres influenciadoras que estão falando bastante disso. E do homem ainda não está se falando. Mas o homem passa mais ou menos a mesma coisa, né? Também essa diminuição da testosterona no homem aumenta muito o risco cardiovascular. E muitos urologistas já estão vendo isso, já estão pensando isso, já estão discutindo com seus pacientes e já estão fazendo reposição hormonal para o homem também. Então, é um paralelo. Pois né? Mas só o que a gente tem notado que os homens, com esses medicamentos para disfunção erétil, parece que foi toma e está resolvido. E aí também a reposição da testosterona. Tem que se pensar como um todo, né? E é isso, não é uma questão sexual apenas, né? É uma questão de saúde em geral, saúde cerebral, porque a gente sabe que a falta do hormônio, traçando o paralelo do estrogênio para a mulher e da testosterona para o homem, afeta muito a condição cerebral. Afeta a memória, afeta o desenvolvimento neuronal, então pode inclusive precipitar doenças
né, cerebrais. Então, a reposição é muito importante para ambos fazer. E o homem toma um remedinho lá e tem a ereção, vai postergar, né? Exato. E vai perder o benefício da saúde, de evitar que tenha hipertensão, de evitar que tenha infarto, AVC e até, não é bem comprovado ainda, mas está se encaminhando para isso até doenças da memória, Alzheimer. Sim. E também porque vive mais, né? Sim. Né? Mas só que a gente tem notado que entre as mulheres, os homens também, mas agora os homens estão assumindo, né? E como tu dissesse, tem o remedinho, tomou, resolveu. E tem aqueles implantes também. Até implantes que são com dosagem de testosterona maior do que o próprio normal. Né? Que aí fica, e aí, como a gente diz, né? Fica tudo bem louco, né? Tá, e o problema é que muitas vezes a mulher está despreparada para esses fatos e ela não sabe, não reconhece e ela se envergonha. Por exemplo, ela perde a libido e aí, mas o meu marido quer, o que eu posso fazer? Né? Eu me lembro de uma história assim, que a mulher dizia assim, eu quero ser avó, eu quero cuidar dos meus netos, e esse velho tarado... Ah, mas aí. mudou, Nogueira. É. Mudou. Ainda bem, né? Mudou. Então, assim, isso a gente vê em consultório, essa mudança de comportamento, porque era sempre assim. A gente fazia consulta ginecológica e, às vezes, quando estava lá, não sei, olha só, a minha libido, com aquela vergonha. Agora as mulheres vêm consultar por causa disso, com essa queixa. Minha libido diminuiu muito. O que eu posso fazer? Eu quero investigar. Porque, claro, a gente tem o advento de rede social, de informação, as pessoas, essa coisa chega mais fácil. Elas botam no Google ali todos os sintomas que elas estão tendo e a inteligência artificial está dizendo para elas, né? Mais ou menos, para elas desconfiarem que é isso. Então, elas já... Claro, tem muita mulher ainda que tem esse receio, mas a maioria já está perdendo esse medo e já está falando sobre o assunto. E cabe a nós, como profissionais ginecologistas, também instigar isso, a fazer parte da nossa consulta ginecológica, perguntar para a mulher como é que tá, né? Então, assim, na minha consulta, essa pergunta sempre é feita. Como é que tá a tua libido? Como é que tá para ter relação? Tem algum desconforto, alguma dor? Sentiu alguma coisa? Porque muitas vezes a gente tem que perguntar e aí ela perde aquele receio de falar, né? Isso. E também, por isso que eu acho que a gente tem que usar esses meses, né? Cada mês é voltado para um tipo de doença, patologia, para divulgar isso, para as pessoas poderem falar. E tem um outro fato, que nessa faixa etária, agora até as pessoas estão tendo filhos mais tardiamente. Então, às vezes, nessa idade ainda tem filhos adolescentes ou pequenos. E outras, aquela famosa síndrome do ninho vazio. Então, os filhos vão embora, ela deixa de ser mãe, a função dela é ser mãe, e aí ela tem que retomar uma nova identidade, né? Aí o que eu sou, né? O que eu vou fazer da minha vida? E aí começa a se olhar, né? Exato. Começa a se olhar, começa a se perceber, e aí aquelas coisas que estavam escondidinhas ali, que não era uma queixa, começa, né? Começa a aparecer. Mas eu acho isso benéfico, né? Eu acho benéfico, porque aí o que acontece? A gente tem agora muita coisa que a gente pode fazer e resgatar essas mulheres, mesmo que a mulher tenha lá 60 anos e venha assim, eu tô assim, tô me sentindo assim, ainda dá, porque a gente tem uma janela grande de oportunidade para fazer a reposição nessas mulheres, né? Isso eu acho importante a gente falar também, né? Que o público em geral nos assiste. A mulher do diagnóstico da menopausa, até 10 anos depois, ela pode e deve fazer a reposição hormonal. Então, vamos supor que essa mulher parou de menstruar exatamente com 50 anos, ela vai chegar no consultório com 60, ela ainda pode começar a reposição hormonal. E faz o resgate desse tempo que ficou sem,
né? Claro que tem coisas que a gente não consegue e que o ideal é que a gente comece, inclusive, a fazer já no climatério essa reposição, principalmente para a saúde cardiovascular, né? Mas a gente consegue, com as tecnologias, muita coisa, recuperar esse tempo que ela ficou sem. Não, e outro problema é o seguinte, que esses sinais e sintomas, eles não são transitórios. Não. Né? Então, gostaria que tu falasse. Isso aí. Então, isso que se pensou que é assim, que a mulher achava assim, ó, eu tive a menopausa, mas eu não tenho mais. Muitas vezes eu atendo pacientes mais velhas que dizem assim, não tenho mais. Por quê? Porque passou o fogacho. Mas a alteração da memória, a alteração geniturinária, que elas podem começar a perder urina, ter infecções urinárias de repetição, essas coisas vão acontecendo. E os danos cerebrais, os danos cardíacos, todos vão acontecendo. E cada ano que passa vão agravando, né? E uma coisa muito importante é a osteoporose, a perda de massa muscular. A pessoa começa a ter menos mobilidade. Então, isso não desaparece, só vai se agravando. Né? Por isso que a gente tem que estimular. Um tipo de vida com métodos e hábitos sadios, como atividade física, para manter a musculatura. E o cérebro, né? E o cérebro. Como é importante, né? Até para tratamento de doenças depressivas, a pessoa fazer exercício, né? Exatamente. A gente sabe que melhora muito. Exatamente, porque esse exercício, ele estimula a liberação de algumas substâncias que te dão um up, né? E a gente estimula muito, né? Então, como mudou, né, a medicina dos últimos tempos, né? Mudou tudo. A gente prescreve comida de verdade para os pacientes. A gente prescreve exercício. Eu brinco com meus pacientes, na minha prescrição está aqui escrito, exercício, não vai sair com remedinho, vai sair com prescrição de fazer exercício. E, assim, claro que qualquer exercício é benéfico, sim, mas tem alguns que são melhores. Então, para a mulher que está na menopausa, o melhor exercício é musculação. Tá, mas também outra coisa é o seguinte, uma estimulação à vida, né? A vida não acabou. Claro que não. Exatamente. Então, eu gostaria que tu falasse sobre isso. Como é que... creio até que é um novo ciclo. Sim. É um novo ciclo. E aí, como a gente estava falando antes, né? A nossa expectativa de vida da população aumentou muito. Então, as mulheres vão viver muitos anos na menopausa. Às vezes, metade da vida. Dependendo da idade que começou. Sim, hoje as mulheres morrem em média com 80. Até mais. Né? Então, se começou com 50, vai viver 30 anos. 30 anos da sua vida ali. Passando sacrifício, tendo relação sexual por obrigação, com dor. Não, então, assim, essa nova fase tem que ser encarada. É um ciclo, a gente vai envelhecer, mas a gente tem que envelhecer com uma qualidade de vida, envelhecer bem. E não envelhecer com doenças, né? Então, a nossa saúde mental tem que estar boa, a nossa saúde física tem que estar boa, a gente tem que se mexer, tem que conseguir fazer as coisas sozinha, né? Tanto mulher quanto homem. Não depender de ninguém. Não depender de ninguém. Então, para isso, quando começam a surgir os sintomas climatéricos, a gente tem que ir lá no ginecologista, fazer a investigação e, se for o caso, né? Se não tiver contraindicações, que são poucas, fazer a reposição hormonal para ter uma qualidade de vida boa. Isso. Aqui tem uma ditadura da produção do programa. Né? A plaquinha tá levantando, né? Fico dando cartãozinho amarelo, né? E depois já chega no vermelho. Mas eu falei que esse assunto rende. Exatamente, tá. Mas o juiz aqui deu mais alguns minutos aqui, teve algumas paralisações. Que mensagem tu deixaria para os familiares, os teus colegas de trabalho e principalmente aos gestores da área de saúde? Quem sabe eu vou deixar para os gestores primeiro, né? A gente está todo tempo, todos esses minutos que a gente está conversando, falando muito de saúde, qualidade de vida, né? E a pessoa chegar numa idade com saúde. A nossa população está envelhecendo. A gente sabe que nós temos mais, e principalmente aqui no Rio Grande do Sul, mais idosos do que jovens, né? Mais pessoas na terceira idade do que nascimentos. Então, a gente tem que pensar como saúde pública também. Então, é uma campanha que a gente está fazendo e começando a falar que seria muito importante ter reposição hormonal pelo SUS.
que as Não mulheres tem pudessem. atualmente? Não tem. Não tem. E essas mulheres precisam do acompanhamento, precisa ter ginecologistas nas unidades de saúde. Não tem. A gente teve um período aí que a gente tinha ginecologista em todas as unidades básicas de saúde, por exemplo, de Porto Alegre, que não, a gente sabe que não tem mais. Não que o médico geral comunitário não possa, né? Mas é importante ter o ginecologista para pensar nessa mulher e fazer o acompanhamento, principalmente inicial, dessa reposição. Mas a medicação deveria ser fornecida e não é um tratamento caro. E é um tratamento que evita internações hospitalares, doenças que vão gastar muito mais Não, e tem da saúde detalhe, pública. Tem um detalhe. Eu creio que toda e qualquer atitude do gestor, ele tem que se basear numa única ciência, que se chama epidemiologia. Exatamente. A epidemiologia diz que em 2050 é amanhã, o estado do Rio Grande do Sul será um estado de idosos. É. Algumas regiões do nosso estado, Veranópolis, já são. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter esses velhinhos tudo por aí. Então, você vai pensar o seguinte, não tem muita internação por fratura por causa da osteoporose? Né? Uhum. Então, assim, se tu fizer a reposição hormonal, essa mulher não vai ter osteoporose. E aí ela não vai ter a fratura. E aí ela não vai internar. Então é mais barato tu dar o tratamento mensal para ela. Então, assim, é uma questão de saúde pública que os gestores deveriam começar a pensar muito seriamente nisso, né? Porque às vezes não se pensa no gasto imediato, mas não no que tu vai evitar de gasto no futuro. Então, isso é muito importante começar a ser pensado no país, com esse envelhecimento da população. Para os colegas é isso, né? O colega que é, às vezes, endocrinologista, o psiquiatra, o cardiologista, pensar e olhar essa mulher de 47, 48 anos mais, que ela pode estar começando a vivenciar esse momento e que ele encaminhe ela ou enfatize que ela vá no ginecologista investigar se não é o caso de começar a fazer a reposição hormonal, né? Para ela evitar todos esses danos que ela possa ter. E para os familiares e mesmo os pacientes, atentar para os sintomas, né? Então, assim, o marido lá que está vendo que a mulher está começando a ficar super irritada toda hora, né? Uma hora chora, outra hora está brigando por qualquer coisa. Tá? Mas será que não é isso que está acontecendo? Tem uma queixa unânime dos homens em geral, elas só reclamam e tenha paciência, porque é um período muito conturbado. Eu costumo dizer para meus pacientes que é uma montanha russa de emoções. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, que também tenham paciência e compreensão, também para essa mulher que está tendo dificuldade e dor na relação, que ele também busque estimular que ela obtenha ajuda, que faça tratamento, que ajude ela a pagar os tratamentos que precisam, né? Porque vai ser uma relação mais feliz também. Isso. E para tuas colegas, quando eu digo as tuas colegas, não são só as ginecobstetras. As tuas colegas médicas, o que tu dirias? É isso aí. Atentem para suas pacientes, para as queixas que às vezes são queixas de outra especialidade, mas que podem ter a ver com a menopausa. Então, eu acho que todo médico que atende mulher tem que pensar no climatério e menopausa. E que, às vezes, uma queixa muito diferente pode estar ligada, envolvida com a falta da produção hormonal. Então, os médicos, em geral, têm que estar atentos para essa situação. Acho que é super importante. Acho que tu foi muito clara e objetiva nessa questão toda que é a tua especialidade. Só que a doutora Alessandra Felicetti, ela é 3. Ela tem 3 papéis. Nós vamos tratar aqui de 2. Um nós vamos deixar para um próximo programa. Primeiro nós tratamos da ginecobstetra. Agora eu vou perguntar que a doutora Alessandra Felicetti é diretora do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul e é uma sindicalista há muito tempo. Né? Já foi diretora do sindicato na diretoria anterior. Né? Na primeira gestão do Marcelo Matias eu já faço parte. Já faz então, alguns anos. Então tu tem uma experiência muito vasta e atualmente tu és diretora da
região metropolitana. Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho da sindicalista Alessandra Felicetti. A sindicalista caiu no sindicato por acaso, né? O Marcelo Matias foi meu preceptor na residência. Depois foi meu colega de plantão lá no Presidente Vargas, a gente fazia plantão juntos, e quando ele começou a pensar em montar a chapa, ele me convidou para participar. E aí eu nunca fui envolvida com nada de sindicato e na época eu disse para ele assim, tudo bem, eu posso participar, mas me põe numa coisa bem light, porque eu não sei nada, né? E aí ganhamos a eleição e eu tinha uns turnos livres e aí vinha para cá para ajudar e aí acabaram acontecendo coisas aí na região metropolitana e eu fui lá, fiz visita e aí comecei a atuar e aí resolveu e aí daqui a pouco eles me convidaram para ser diretora da região metropolitana. Então, da coisa light que eu queria, eu virei diretora da região metropolitana, que é a região mais problemática, né? E na minha primeira gestão ali do metropolitano, ainda tinha Porto Alegre junto. Então, pegava toda essa região metropolitana com Porto Alegre. Depois houve o desmembramento, né, das regiões, a gente fez a regionalização e Porto Alegre se separou da região metropolitana. Por um tempo, eu cuidei só de Porto Alegre, né, na gestão anterior. E aí, agora, quando nós ganhamos a eleição de novo, o Marcelo me convidou para voltar para o metropolitano, porque ele achou que precisava de uma pessoa que fosse mais experiente, né? Visto os perrengues que a gente passa por ali. Eu acho que o Marcelo é muito teu amigo, né? Te botou na região, né? Mais... coisa light que eu queria, né? Mas eu me lembro que uma coisa que me chamou muito a atenção, eu vejo assim, a tua serenidade de tratar... uma região muito conflagrada, né? E tenho te acompanhado ali junto da diretoria, assim, para aprender. Mas na campanha para a reeleição do Marcelo aqui, eu me lembro que tu fizesse um discurso que foi assim, uma das coisas... Olha, nem eu me lembro disso. Como tu não lembra? Aquele discurso que teve um dos maiores números de visualizações. Ah, o do Mãe de Deus? Ah, foi no do Mãe de Deus. Isso já era isso. Isso. E eu achei aquele discurso tão brilhante, assim, brilhante mesmo. Que foi um Reels que eu fiz, na verdade, né? Foi antes da campanha. Foi antes. Foi antes. E aí eu digo, pois é, há tempos que eu estou esperando esse discurso, né? Agora, se tu conseguisse fazer em relação ao Hospital Universitário de Canoas. Olha, mas eu acho que ali é difícil até discurso, né? Visto a situação, né? Mas então, eu queria te cumprimentar pela tua vida sindical, a tua vida profissional. E no próximo programa que nós trouxermos aqui a Alessandra Felicetti, ela vai falar de uma outra faceta da vida dela que eu acho fascinante também, que é a Alessandra Felicetti gremista. Então, esperem os próximos programas, divulguem, multipliquem esses conhecimentos que hoje nós recebemos aqui, da necessidade do exercício, dos hábitos saudáveis, da reposição hormonal, e queremos te agradecer, né, porque tu está convidado há bastante tempo, né? Né? A gente não encaixava os horários, não, mas muito obrigada o convite, tu, Nogueira, Claudinha, né? É um prazer conversar e é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque é um assunto muito importante e é uma situação que eu estou vivendo na minha vida. Então, eu estou passando por isso também e ajuda a gente se identificar mais com as nossas pacientes, né? Porque a gente também está vivendo todas essas emoções, todas as alterações de memória, toda a irritabilidade. A gente sente na pele aquilo ali. E aí a gente consegue entender mais também. Não, e agora, né? tu me fala uma coisa que eu estava pensando o seguinte: todo mundo fala na menopausa, mas nós temos que falar na andropausa. Tem que trazer os urologistas aqui para falar disso. E outra coisa, na andropausa tem alguns sintomas similares, né? Sim, que às vezes tu diz assim, peraí, tu te esqueceu?
né? A memória, ela já começa, a memória atual. A memória recente, né? A memória anterógrada, lá atrás, tu lembra tudo, né? Da tua adolescência. Não, é super atual. Tu sai aqui, pega e vai fazer alguma coisa, chega no meio do caminho, não sabe o que ia fazer. Já esqueceu. O que é pior, tu vai na cozinha e não lembra o que tu ia pegar. Exatamente. Então é complicado, mas tem como melhorar. Então, mulheres, procurem seu ginecologista. Muito obrigado.